feliz tarde. Feliz tarde. Não está on a tarde, capa. Botei. Amitei. A mim não está assim, amitei. Pelea, oye, pelea. Hey, ahora nos está llenando de gozo, nos está llenando de bendición. Nos está llenando de bendición para sobra. Ahora nos tem invitado hope especial se nós. E seguro invitado aqui também está conosco, dando-nos diferente informação clave para o que também toma lugar tremendo conferência. Onde como portar no momento aqui, me quero conectar para mês, compartilhar vídeo com gente para sobra. Nós temos estúdio e acaba diferente amigos e seguro. Nós temos apóstolo que está conosco. Também ajuda-nos. Invitar o povo de Aruba para o que também está Javierna Award. Ok? Javierna Award dia 8. Escute o número. 8. Começamento novo. 8. Quando começar com candela, com ativação. 8. Quando começar com coisa nova. Que mendi? Javierna Award. Nós também está junto na Dakota para receber, para por tempo de presença de Deus. Sempre que tem uma conferência, está algo great para vai. Bota equipar o mês, bota ativar. To costa tremendo. Deus está papia. Espírito Santo está move. E hoje me tem conosco, não somente Garek, pastor Garek conosco, também nós tem Mirela, pastora conosco, intercedora, mas nós tem o homem de Deus Edwin Polela. Ok, que está conosco, está junto com nós e seguro, está bem great para nós por conversar com ele e assim por escuta Kiko Tour e timpa Aruba para o que também está tremendo conferência. Lá nós vamos fazer para tiki para nós aqui na câmera, sustul também, isso, aí ele estava bem, é a coisa, a tele. Ok, nós estamos com translators. Meeting nos rumang pastora, kung tabayo da nos pa sobra mi inglês, não tá de perfeito é, do pamino daí, você compreende, não? Pamino vai daí, viu nós temos pamino vai daí, não está por me translate, ok? Não está por me translate. Feliz a tarde, bom bini. Thank you very much. Conta vai. How is it going? So far, so good. Yeah. And it's been a blessing. Amen. Kung tá passando na Aruba, tá por may biyaha? How are you feeling here right now in Aruba? Is the first time? My first time in Aruba and I feel at home. Wow. Nós está contento de ter homem de Deus que na junto conosco. We are so happy to have a man of God here with us. Thank you very much. E seguro que na rádio Conexão Sobrenatural também. Also here on the radio station, Conexão Sobrenatural. Importante para nós saber o que também passa Javierna. Important for us to know what's going to happen this coming Friday. Conta-nos tiki. Tell us something about it, about the conference. Nós sabemos bem de Deus. We know that you came filled with God. Oh, very fire. We have come to release the word of God. Yeah. As meant straight from the scripture. No sabini pa release a palavra de Deus maneira escritura tabi sa the Bible. We've come to release that which he spoke at the very beginning. No sabing pa papia lo qual ku ela bisa for the prome instancia. So that the church, Pas asina iglesia nang being you and me, ta abo I ami can be delivered. nos porwado libera. Because the church needs that deliverance. Pasoba iglesia mester liberación. The church, being you and me, Iglesia manera abo I ami having lived lagando atrás without knowing what our purpose is sin sa lo que nos propósito ta as the body of Christ, como curpa de Cristo needs to be delivered, meste guardo libera. because now we shall know Pasobra awor nos lo sa what our purpose is. kiko nos propósito ta. Wow. Tremendo, nos está contento que sei e nos saco Deus está para fazer algo grande. We are happy with this and we know that God is going to do something big. Vou contar-nos, pastora, pouco na papiamento, que na onde também está, é horário, quanto para entrada, informação para assinatura, estão contaminando por a câmera por desfrutar de informação.
Irmã Ezequiel, boa tarde. Danke mais para receber nós na boa casa aqui. Agora bota atrás de câmera, atrás de microfone, tá boa casa. Oyente também feliz a tarde, uma tarde carregada com bendição. Já viernes é dia chega, dia 8 nós lota na portanto pode ajudar-me também que me tenho acostumado com Aruba aqui tiki, só tá outro tempo acaba. Nós está na Avenida Milo Cruz. Esta não é a banda de Price Mar, outra banda de Price Mar, melhor dicho. Ok. Outra banda de Price Mar, Shono, Inang. É lugar de fiesta, quando dá fiesta de birthday, casamento, para o que também está saturado de glória. Amém. Aleluia. Amém. Também está para Shetori May, me também bisa mitari 8 mene corso, pero não. Shetori May. Shetori May, nós lo baita inanang. Caminha de maneira em nome de Deus avisa, caminha e também release a palavra de Deus, maneira tá expect de nós for the Bible. Entrada tá completamente grátis. Nós não tá cobrando para o nome de Deus aqui, 13 a palavra. Maneira bota sabe que tá vindo for de Zâmbia, tá lugar hope leu em nome de Deus aqui a Sali. Para nossa palavra ribe país Aruba. Então, me está seguro que depois de viernes Aruba lo nota mesmo coisa mais. Wow, siguro nós queremos dizer, porque cada dia que Deus traz gente de fora, nós estamos mirando que Deus está trazendo pessoas de distância na hopi largo, hopi leu. Porque normalmente botar isso na guta cerca, América, Venezuela, San Domingo para aqui, Deus está trazendo pessoas de África e outro lugar, pues nós está assim contento de mirar aqui que o vosso ministério está sendo na Aruba, sobre você está aportando para assim lo cual Dios quer assim na Aruba. Amém. Que menos está contento, que já viernes de dia. Já viernes de dia, 7h30 da noite, na maneira babisa acaba na Avenida Milo, na Dakota. 7h30 entrada grátis. Caminho em nome de Deus, lo vai los a palavra riba Aruba. Mas compreender que também tem uma atividade de sanidade também? Também tem uma sanidade, milagre, etc. Nós está abrindo para o Espírito Santo de Deus mover, o qual que tem que suceder. Portanto, está bom para o nome de Deus também explica tiki riba a palavra de Deus. Maybe you can explain also what's going to happen on Friday. On Friday, the main focus of the meeting já viernes enfoque mais grande, mais lo qual que também toma lugar. Is to look at the word Ezer. Para mirar a palavra Ezer. And to understand what it means. E para compreender que Ezer significa. Ezer is not about a woman. Ezer não significa lo tocante de gente mulher. But it's the spirit that God released. Pero é espírito que Deus tá los. To help. Para ajudar. Man. Gente. And I'm going to expand it. Me vai expandir. So that we understand why. Para nós compreender de como. It appears only twice. Que aparecer solamente 2 viajes. In relation to the woman. Para relatar su mês com a mulher. 3 times. 3 viajes. To a nation. Na uma nação. And 16 times. E 16 viajes. To God. Na Deus. As Ezer. Como Ezer. So that we understand assim nós podemos compreender why the church has missed para que a igreja a perde the word of God a palavra de Deus in Ezer. Den Ezer. Wow, fuerte. Sim, it's so heavy. Very fire. You see, unless we know, ora bom mira que nós compreender, we will not understand the plans of God. Nós não compreender o plano que Deus tem para nós. Right from the very beginning. For the comienzo, He knew what was needed. Kiko estava a sa Kiko estava a timester. And that is why he said man needs Ezer. Ta pensei ela bisa ende homem mester de Ezer. When we look at that in the physical, ora nós mirece de lo físico, we miss the spiritual. Nós ta perde lo espiritual. At the meeting, na conferência, people will see gente na lo mira what was happening in the spirit. Kiko a passa den lo espírito. So that they understand assim não pode compreender the physical. Lo físico.
Because without understanding what is happening Sem conhecimento de lo qual que sucede in the spirit, en el espírito, all that we do is religion. tudo lo qual que nos hace sobrar a religião. Wow. Bita kaya jabierna também tá grande. I believe Friday will be something big, It will be powerful. E nós temos que ter. and we has to be there. Estão com a câmera para trás de Facebook, YouTube, tu rede social, Mr. Tay. There will be fire Lo vai ter candela, in the word, den é palavra, not the physical fire, não é candela físico, but fire in the word. pero den é palavra. The one that changes you and me É palavra que cambia abo e ame. from being just wheat Para estar solamente Trigo. hierba sim. to bread, Pak pão, which is the body of Christ. que é corpo de Cristo. There will be fire. Lo vai ter candela. Wow. Me kaya maboso danki, pa motivo ko misako want to e acaba boso tá preparando para essa aqui You are preparing for this, e mawa kung parte kiko asosode na Corsol. and I already see what was happening in Curaçao. Eta bom pa turista ang kuta din sintonia sa ku e acaba si man pasa tating algo parecido lo cual também passa na Aruba na Corsol. E ito tá powerful, ito tá Amen. tremendo. Amen. Nós awak que gente na recebi, nós awak ito tá mais bonita mes e seguro e palavra tá hopikla. Amen. Dus nós tá confia Dios pa We believe God kucha bierna também tá poderoso that this Friday will be powerful. e nos tour es ku nota cristian The one that are even no Christian, e es un kuta and cristian the one that are Christian, também lo recebi they de will Dios. receive from God. Amen. Pero así quizás tiene algo que You bisa want to add something. agregar algo de parte do Senhor. You want to add something from God Amen. for Aruba today. First and foremost, Promekos, Aruba is properly situated. Aruba está situada na lugar correto. Curaçao is properly situated. Corsol também está ponida no lugar correto. Every island Cada isla is spiritual. está espiritual. That is why it had to take John to go to an island Tá pensei mestera duna na John, que mestera by Juan, mestera by isla. to receive the revelations from God. Para pora receber a revelação de Deus. So when you look at Aruba, Ora bo mira Aruba, regardless of what you see is happening, na qualquer coisa que bota mira que está it's sucedendo, a spiritual place. está lugar espiritual. And the time has come O tempo chega for it to give birth para algo nasce, for its purpose. para o propósito. So come on Friday. Assim está binija It will be bierna. the beginning of something you will never forget. Lo vai estar algo de começo de nunca que lo vou olvidar. We invite the church, Nós está invitar a igreja, né? which is the body of Christ, Que é corpo de Cristo, to come and join. para vir e também formar parte do evento. Wow. Bita excited. Mm. I'm so excited. Shona, nós temos conosco no estúdio de Radio Conexión Sobrenatural, mas sempre nós temos pabo informação, toda informação de que está sucedendo na Aruba. De caso aqui já vieram hoje uma grande conferência e seguro Conexión Sobrenatural, não porque da fo e nós temos hambre de Deus aqui na Aruba para botar bom informar que não que também bem, ela bem caba. Então, queremos que errado com nós apapia para fora de aire, tá tempo de bendição. E segure palavra nan di Senhor e nos tur também receber jabierno. Que mendi bis um amigo, bis um colega, um rumang para jabierno vai junto, entrada grátis e você que da doce, vai ter a presença de Deus junto com o hambar nan de Deus, que Deus está trazendo de lugar na marcha leo mês, pero traz uma palavra específica e mirando que nós está tentando acaba 2022, me saco de uma palavra de Deus poderoso para Aruba. Mira la vosso ministério a llega, pero você não llega mesora com evento, você chega mesora com a bendição do Senhor. E graça de Deus que está brilha riba vosso. Conta-nos um pouco over de vosso mês. Onde você está guardando rato, entra por conectar com vosso nan. Você siquiera
Israel, nós está agradecido a Deus pelo qual que está fazendo. Na Corsou, vou bisa tabata a apertura do ministério de nós, que Kingdom Enlightened Ministry International, que não numa igreja do físico, pero do movimento. Então, nós temos para ajudar, para equipar a curva de Cristo, ajuda caminho nos para ajudar. Não para nós também saber com ninguém, mas para nós ajudar caminho nos para ajudar. Então, nós agora que está estabelecer na Aruba, nós está aqui, então me quer começo te trazendo no status espiritual, que é nossa cobertura, tá começo novo para costar que nos que ajuda com a curva de Cristo e o qual que nós está alcance. Nós está aqui por follow nossa Kingdom Enlightened Ministry International page de Facebook, caminha nos lo vai informar rond mundo que que nossa atividade que nós tem, que nós está fazendo, estão que duna nós também tips nang consejo nang por sempre follow nos riba Facebook page message nos lo direnta em contato então for de aqui me que chama danke na boa persona que por abrir bo mesmo coração bo rádio para ajudar nós para nos sair para diante turbo bo tips dan que baduna nós aqui não também me invitar também tour igreja não te importar Kiko denominação botar nós te invitar cada de vós nang bang receber o qual que Deus quer para nós ter no país Aruba somente quer verdade 2020 lo um ano vitorioso ano caminha nos bang hasi o qual que Deus avisa nos para hasi é propósito que nós aguardo criar para nos estar em mundo aqui para hora que nós chega cielo Deus avisa nos job well done. Wow, Amen. tremendo. Menos assim, Gary que bisa algo. Shona, Gary aqui. Pastor Gary. Vidari, você tá por de cara, pero aí que le bomang di kuminda pueblo de Aruba. Si quiere bisa hello. Nos dimos a hopi de mes de sintonia, conectar com rádio. Nos dimos a que me andi. Bisa que demais laganos para mim awosi até não tava bom pide até aí. Ok. Bom tarde Aruba. Me tá hopi contente que tá aqui nang presente junto com o status espiritual menino Edwin Polela. Esta é a 13 palavra nós ia bem de uma maneira que o Espírito Santo sopo assim. Que é a 13 palavra nós tá Espírito Santo. Então usa é fácil dori e persona di uno stato spirituale che è in polela ato mi che pidi mi chiama si una chiamata na inter ruba passat pata presente e nota maak uit di qua iglesia bota of bota pastor of bota un gente che sirve in misa of un visitante di misa e ta toccante di e palavra di Dios ato nada outro que é palavra de Deus ato nós me se preparar nos mes para a 2020 que também vim aqui para nós não falta nada que Deus tem que preparar para nós receber mas é que para nós receber do reino de Deus assim que bota bom ênfase ribeje bota reino de Deus mas Deus mas Jesus a mim mundo para mim 13 ato me agradecer me casar para a maneira que é a papi tu outra palavra não. Tremendo. Nós estamos também um translate. Urgente. Não, você sabe que é importante abrir de Rádio Conexão Sobrenatural e seguro para tur ministro, tur líder espiritual nos rádio tem para ajudar, colaborar e também puxar o reino de Deus que é muito importante. Amen. Já vierno or, Shetorimei? Shetorimei nos tem. Nós falamos que nós estamos Gerek para dar uma palavra. Escondi, pero ele chega. Então, abrir a câmera assim aqui, não está pensando, mas bom. Digo, combinei ainda aqui, Boa tarde, Mitari 8, Shetorimei nos está para a entrada grátis e Hope Great. Me quero simplesmente felicitar a Bolsonaro, prometo finalizar para esta Hope Great, o qual Bolsonaro está fazendo. Me quero que esse aí nos times DJ así más y más y más. Y esta es una conferencia completamente gratuita, lo cual que te da tu persona y oportunidad de formar parte de eso aquí. Es un que te enseña, pero mi amigo corazoneño te avisa. Es un que te enseña y es un que no tiene. Que me di tour, no tiene excusa
excusa para jabiar na war bisa mi no por bai. No, bai e recebi. A war está papiando para fazer de aire e o gasto não está enorme. Pero Deus está buscando de tempo aqui é coração. Tem muito papiamento durante. Coração te conta. Action te cuenta, dus aceita algo hopi grego basa assim, full evento, hopi gasto, ambos de Deus cobini, magusta su testemunho de passagem. Yeah, he like your testimony about the tickets. Hopi awesome. And he is so blessed to have you here also. Yes. Invitation para Helena Jaruba. I want you to invite the people Yes. of Aruba, you know, because I'm Aruban, so invite me. Aruba. You are all invited to come on Friday and to witness the power and the love of God. Amen. 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 Yes. Até o número de contato está arriba a pantalla, o flyer está arriba a pantalla, e também está poderoso. Assim está Aruba, até estava mirando aí, epa, até o número de telefone, o número de Corsol, não? Sì, però pronto mi te cambiava, insomma. Pronto, boti, ei, di Aruba puta, boti o teu telefone de Renan. It's on the way. Yeah. But- He is telling me I have to change the number because I have the Curacao number. So we're gonna change after the conference. We're gonna change. It will change. Yeah. We did it. Aruba, daqui vamos sintonia, share o vídeo aqui, compartilhar com ele. Entende? Se você vai compartilhar e se você está pensando que você não portei, também compartilhe. Importante é para milhares de gente que você tem no Facebook, você pode compartilhar com outro não também, por mira aqui que está passando na Aruba e seguro nosso trabalho está para comunicar. Essa aqui é a Rádio Cristiana para comunicar, Aruba, share, o que está passando e assim para tu gente portar bom informar e formar parte. Vida que ele também está grande blessing. Thank you para estar aqui nós. Thank you. Thank you very much. Shalom. 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 Mitigo mejorar meu inglês. Mitigo mejorar meu inglês. He said he has to train his English and improve his English So he can communicate with Yeah. you. Prima. Ok, nós estamos terminando aqui. Essa aí, hora é homem e mulher de Deus unem na outra assim aqui. Desde aqui. Nós temos gozo e de hora nós está conversando para foi aire e tem gozo de atmosfera. Sean, aqui me dá o programa, share, compartilhar com outro, me dá o flyer arriba a pantalla, ante vídeo commercial para boa aqui. Mientras tanto, nós também com gozo, porque já vierna também tem gozo, você vai ter alabança que tu deseja também. Sim. Também tem worship, também tem alabança. Turcos, Sim. que não te queda nada. Nada. E seguro, a candela também tem. Fire. Fire. Aruba, para escutar, não? Fire. Aruba, pito vamos. Ayo! Compartir, share. Vamos todos juntos a cantar con júbilo. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Él consuela al que llora, su ayuda no demora. Él abraza al rechazado y lo trae a su lado para... God does not prophesy, He speaks, and it becomes. A prophecy can come to pass or may not. Those who don't know, they'll say a prophet lied. He did not lie. He gave a prophecy. It may happen or it may not happen.
does not prophesy, he speaks, and it becomes. A prophecy can come to pass or may not. Those who don't know, they'll say a prophet lied. He did not lie. He gave a prophecy. It may happen or it may not happen. God does not prophesy, he speaks, and it becomes. A prophecy can come to pass or may not. Those who don't know, they'll say a prophet lied. He did not lie. He gave a prophecy. It may